Opa galera, beleza? Então pessoal, tipo assim, que nem a mãe da gente não existe, cara. Essa é a peça-chave. Não tem igual, tá ligado? Neste mundo, nesse universo. Cara, superior a uma mãe, somente Deus. Não existe mais ninguém, entendeu? Que seja mais importante aí na vida de uma pessoa do que a mãe. Eu sei que tem algumas exceções aí, né, de pessoas que têm uma tia ou uma avó ou algum outro ente aí algum outro ente aí próximo, ente querido aí da família que eles são mais próximos e que são mais unidos, né? Eu sei que tem algumas exceções, né? Mas são algumas exceções. Na maioria das vezes é a mãe, tá ligado, mano? Ela é a peça fundamental. E assim, galera, nós vivemos a vida inteira em São Paulo. Quando eu fui para São Paulo com a minha mãe, eu tinha acho que uns 8 anos de idade. E a gente morou lá no estado de São Paulo, em lugares diferentes, né? A gente morou ali no litoral norte, região de São Sebastião, Ilhabela e tal. Mais precisamente em Barequeçaba. A gente morou ali, lugar maravilhoso, mano, lindo. E quando eu tenho oportunidade, né, eu acabo fazendo alguma viagem e acabo passando lá por Barequeçaba, no litoral norte paulista, que é um lugar que marcou demais a minha infância. É um lugar muito lindo, mano, e que eu nunca esqueci, tá ligado? Tive o prazer de morar lá com a minha mãe, oportunidade, né, que tivemos. E o tempo foi se passando, a gente foi indo para outros lugares aí de São Paulo, moramos também no interior, região de Sorocaba e tal. Capital, a gente morou muito na capital, né? Alguns bairros ali da capital, da Zona Norte e Zona Oeste. Assim, galera, eu sendo filho único, sempre fui muito apegado, né, com a minha mãe. Eu nunca tive assim um irmão, uma irmã para eu trocar ideia, para eu me apegar a eles, né? Sempre foi a minha mãe mesmo, né? Tive períodos aí de quando fiquei adulto de morar sozinho mas assim, sempre indo lá passar um tempo com a minha mãe e o meu padrasto, né? O meu padrasto também que ele teve um papel aí mais importante do que o meu próprio pai. Meu pai me abandonou quando eu era criança ainda também e nunca tive assistência de pai. Hoje em dia também meu pai também não está mais nesse mundo, né? E é isso aí. Depois de ter passado praticamente uma vida inteira em São Paulo, aí a minha mãe decidiu que ia morar aqui no interior de Minas, porque ela queria ficar mais perto dos parentes, das irmãs dela, né? No caso aí minhas tias. E eu não estava muito interessado em vir, mas ela e meu padrasto insistiram tanto, né? E acabou que eu vim com eles pra cá e chegando aqui a gente comprou esse lugarzinho aqui, né? No interiorzinho de Minas. Só que aí eu acabei gostando pra caramba, né, cara? Porque tem uma natureza que eu gosto, aqui tem muito lugar bacana. Pra quem gosta de natureza, cara, é maravilhoso, entendeu? E como eu também já tava meio saturado aí de cidade grande, entendeu? Toda a correria que existe ali e tal, pra mim acabou que foi interessante e sei lá, mano, cidade grande hoje em dia, pode até ser que eu vá por causa de trampo, tá ligado? Mas a minha preferência hoje em dia é de morar em lugares do interior mesmo aí do Brasil. Não tenho mais esse interesse assim, viver em uma grande metrópole, tá ligado? Mas tenho preferência hoje em dia por lugares assim mais calmo e tal. É interior mesmo, assim, ó. Praticamente roça, tá ligado, mano? Aí Ok, a gente chegou aqui e tava tudo legal, mano. Tava tudo beleza. Até que minha mãe começou a sentir aí algumas dores, né? E fez alguns exames aí. O médico identificou ali alguns problemas nela. E a maioria desses problemas aí relacionado ao tabagismo, né? Cigarro, né? E com isso daí, né, mano, os problemas foram ficando aí cada vez mais complicado. E depois de um ano de luta, a minha mãe acabou não resistindo e
acabou deixando aí esse mundo. Tenho fé que ela esteja em um bom lugar hoje em dia, que ela esteja em paz. Depois de algum tempo, meu padrasto perdeu o interesse em ficar por aqui, né? Porque os parentes dele e tal são de São Paulo, o pessoal dele mora lá. E aí ele quis voltar. Aí, sendo assim, eu fui com ele até São Paulo e deixei ele lá com as filhas dele, né? As filhas biológicas. Eu voltei pra cá, tá ligado? Tive oportunidade, me ofereceram lá um lugar lá pra mim ficar e tal, mas eu não tava interessado no momento. E como eu já disse, é cidade grande hoje em dia só se for a trabalho mesmo. Mas para mim morar, hoje em dia eu tenho preferência por lugares assim mais afastados, mais, enfim, cidades pequenas. E aí, pessoal, voltei e desde então tô encarando aqui sozinho, tá ligado, mano? Aí, difícil, cara, porque você como filho único assim, passando boa parte da vida com a sua mãe, cara, é complicado, mano. Porque assim, velho, depois que a minha mãe deixou esse mundo, as pessoas vieram aqui, né, parentes, tias e tal, falar pra mim, não, fica tranquilo, você não tá sozinho nessa não sei o que, tem a gente e tal. Acho que na primeira semana, depois aí, que eu passei a viver sozinho aqui, não por opção, mas porque eu praticamente eu perdi minha família, né, minha família, que eu, o que era realmente a minha família, já não existia mais a partir daquele momento, e meu padrasto já estava com data marcada para ir embora. Eu sabia que eu ia ficar sozinho, meu padrasto também, que eu me dava muito bem com ele, né, foi embora. E então, nessa primeira semana, algumas parentes, tias e tal, irmãs da minha mãe, que ela tanto gostava e tal, chegaram aqui para mim e falaram, não, você não tá sozinho e tal, estaremos aqui com você e não sei o que e tal. Na primeira semana elas até apareceram por aqui e tal, e depois desapareceu todo mundo, tá ligado? E já faz, acho que pelo menos, faz um ano que a minha mãe partiu desse mundo e desde então tô aqui sozinho, tá ligado, mano? Às vezes eu saio, faço algumas viagens, faço alguma viagem aí de moto, que é uma coisa que eu gosto e que me ajuda eu me distrair um pouco, e outras vezes eu vou pra natureza para acampar. Eu vou me apegando aí às pequenas coisas assim que me traz assim algum pouco ainda de felicidade, tá ligado, mano? Mas, cara, tem sido uma situação, como eu posso dizer, difícil, né? Então, cara, você que tem a sua mãe, mano, valoriza demais, cara. Mesmo que você não mora aí com ela na mesma casa, sempre tira um dia, vai lá visitar, tá ligado? Vai lá no domingo lá, almoça lá com a sua mãe, com seu pai. Cara, aproveita aí cada momento que você puder passar com eles, tá ligado, mano? Com a sua mãe, com seu pai. Porque, cara, eu posso dizer pra você com todas as palavras, mano. Os melhores dias das nossas vidas é enquanto a gente ainda tem pai e mãe. Depois que eles se vão, a coisa muda. Cara, muda de uma forma assim que eu não sei nem te explicar, tá ligado? Explicar pra vocês. Então, você que ainda vive aí com a sua mãe, com seu pai, com sua família, né? Cara, valorize demais, entendeu? Esquece lá o amiguinho que tá te chamando pro funk, bora pro funk, a sua mãe vai te reprimir, não, você não vai porque lá só tem, entendeu? E realmente, cara, em baile funk você só vai ter lá, entendeu? Quem assiste jornal tá ligado o que, que existe aí nesses movimentos. Não é só em funk e tal, mano. Qualquer tipo de. Entendeu? Você pode ir numa festa de rock também, vai ser a mesma coisa, só muda os estilos musicais, mano. Onde tem essas paradas, esses grandes eventos grandiosos aí, lá tem de tudo, do bom e do ruim, tá ligado? E muitas das vezes tem muito mais do ruim do que do bom. Então a sua mãe às vezes vai te reprimir nessas questões e tal, mas mano, acredite, cara, coração de mãe não falha, tá ligado, mano? Se ela está falando pra você, você pode ter certeza que ela está certa, tá bom, mano? Não vai de contra ela por causa de amiguinho, por causa, entendeu?
ou por causa de esposa. Tem cara que nem conversa com a mãe por causa de esposa, cara. Se um dia você ir parar debaixo da ponte, a sua esposa, mano, eu tenho praticamente certeza que ela não vai lá junto com você, entendeu? Pelo contrário, ela vai pra justiça ver o que você ainda tem de importante pra ela poder pegar pra ela aí de direito. Mas a sua mãe, ela vai, cara. A sua mãe, ela vai com toda certeza debaixo da ponte, na Cracolândia, em qualquer lugar mais bruto que seja aí do planeta, entendeu? Pra te resgatar. Isso aí eu tenho certeza, mano. Porque coração de mãe não tem igual, tá ligado, mano? E depois que a gente perde, cara, a vida que você conhecia lá atrás nunca mais vai ser a mesma, entendeu? Sempre, aqui no meu caso, sempre, tudo que eu faço, mano, mesmo quando eu acerto aí em alguma coisa, quando algo dá certo pra mim, eu penso, se a minha mãe tivesse aqui, eu ia compartilhar essa situação com ela, ela ia ficar muito feliz, né? Quando eu me dou bem aí em algum trampo, ganho alguma merrequinha a mais e tal, entendeu? Quando as coisas dão certo, tá ligado? Pra mim, eu sinto falta assim de eu não ter mais ela pra compartilhar, pra falar, olha aqui, minha mãe, isso aqui deu certo pra mim, ela ficava tão contente quando as coisas davam certo pro meu lado, tá ligado, mano? E hoje em dia eu não tenho mais, entendeu, mano? Então às vezes quando as coisas dão certo eu comemoro comigo mesmo, entendeu, mano? Porque outras pessoas por aí não querem nem saber, cara. Na verdade, muita gente aí, eles ficam mais na torcida para que tudo dê errado para você e que nada dê certo, entendeu? Quem é a maior torcedora aí da sua vida, quem é a sua maior fã é a sua mãe, cara. É a sua mãe, porque, entendeu? Tem algumas outras pessoas que vão torcer para você, tem, entendeu? Mas tem uma grande parte aí que eles estão nem aí para você e outra grande parte que eles querem mais é que você, entendeu? Que as coisas deem totalmente ruim pro seu lado. Então, cara, valorize, tá bom, mano? Já faz um tempo agora que eu estou aqui sozinho, tá ligado, mano? É difícil pra mim, como eu sou alguém que eu sempre fui assim mesmo, bem tranquilo, bem na minha. Sempre gostei de estar assim meio isolado também, nunca me importei com isso. A solidão nunca foi uma coisa que me atrapalhou, mas nessa questão aqui de eu ter ficado sozinho, sem a minha mãe, sem o meu padrasto, que eu tinha ele como pai, ele foi mais importante para mim do que um pai, né? Depois que a minha mãe partiu desse mundo, aí ele optou por voltar para São Paulo. Aí dessa forma eu fiquei aqui sozinho, né? Então, isso aqui realmente me amarga, tá ligado? Isso me machuca, entendeu? Mas nessa questão assim de morar sozinho, tudo bem, é tranquilo porque eu já vivi sozinho antes, já morei sozinho, tá ligado, mano? Mas sempre que dava eu ia lá visitar minha mãe, ia passar um tempo com ela, ia falar como que as coisas estavam, o que tava dando certo pra mim, o que tava dando errado. E quando as coisas davam errado, a minha mãe me dava conselho: não, meu filho, faz desse jeito aqui que vai dar certo, entendeu? Você vai por esse caminho aqui que as coisas vai dar certo pra você. Ela era a pessoa que mais me dava ali os melhores conselhos que eu podia ouvir, entendeu? E eu sei que a mãe de vocês também é do mesmo jeito, entendeu? Então esqueça de pedir conselho para um e para outro, pro amiguinho lá, não sei do que lá das contas e tal, quando você estiver meio frustrado aí, meio decepcionado com algo, entendeu? Meio para baixo. Mano, pede conselho para sua mãe, cara, porque eu sei que o dela não falha, ela só vai te direcionar pro caminho mais correto possível, tá bom? Aí, tipo, vieram parentes aqui, não, estaremos aqui com você e tal. Mano, só quem já veio me visitar aqui, velho, é tipo, tem um primo meu que é vizinho, ele sempre aparece por aqui pra ver como é que eu tô e tal. Passa um tempinho aí trocando ideia. Uns dois primos aí, os caras são gente boa. Tem um rapaz também que mora a uns 200 metros aqui, né, vizinho. Que ele sempre vem aqui tomar café comigo, bate uns papos aqui comigo. Pessoa, gente boa, entendeu? E eu também sou muito seletivo também, eu não sou muito de estar abrindo as portas assim também para qualquer pessoa e tal. Mas questão de pessoas que vieram aqui tentar me dar um pouco de calma logo depois da partida dela. Essas pessoas só estiveram aqui mesmo na semana, né? Pós velório. E
depois desapareceram. Foram todos cuidar aí de suas vidas e pronto, e acabou, cara. E ninguém tá nem aí. E é isso. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque, sei lá, cara, eu precisava falar, entendeu? Precisava falar de como foi bom pra mim a presença da minha mãe na minha vida. E assim, cara, eu vou seguindo, tá ligado? Vou seguindo, procurando fazer aí coisas que eu ainda gosto, né? Muitas das coisas que fazia sentido pra mim antes, hoje em dia não faz mais, tá ligado, mano? Assim, eu me apeguei às coisas mais simples, tá ligado, mano? Tipo, às vezes comer uma boa comida, às vezes pegar esse barco aí lá pro meio da natureza, outras vezes pego a moto, faço uma viagem pra algum lugar por aí, pra acampar. É, esse tipo de coisa, mano, que ainda me traz assim um pouco de satisfação, ou alguma satisfação, né? Às vezes eu fico muito contente aí também, né? Fico muito contente, mas a falta, ela sempre vai existir, mano. Sempre vai existir, a saudade, ela vai estar sempre ali sendo a sua companheira, tá ligado, mano? E é isso aí, meus amigos. Se você tem aí a sua mãe, se você ainda mora com ela, se você ainda mora aí com seu pai, entendeu, cara? Esquece todo o resto, porque o mais importante na vida, entendeu? Acima deles é somente Deus, tá bom? Somente Deus acima do seu pai e da sua mãe. Com algumas exceções aí, né? Que eu sei que tem algumas tias aí, avós e tal, que sempre cuidaram aí também de seus, né? Seus sobrinhos, seus netos e tal. Então tem algumas exceções, mas na maioria das vezes é a mãe e o pai a figura mais importante aí da sua vida. E como foi na minha também. E é isso, meus amigos. Fiquem na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.